O Salmo 77 foi escrito por Asaf. Ele faz parte do livro 3 dos Salmos. Os Salmos são divididos em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41, o livro 2 do Salmo 42 até o Salmo 72, o livro 3 do Salmo 73 até o Salmo 89. Nós estamos aqui no livro 3 e vamos prosseguir hoje lendo este salmo que foi escrito por Asaf. Este salmo é um salmo que foi escrito num momento de angústia, num momento de aflição. E o Salmo 77, ele fala que ele está numa situação de angústia. Essa é a primeira parte. Depois, na segunda parte, ele lembra que Deus cuidou do povo de Israel no passado. É a segunda parte. Daí, na terceira parte, ele apresenta uma mudança de perspectiva, de que Deus ele vai fazer obras novas sobre o povo de Israel. E a última parte, ele louva a Deus, dizendo que Deus tem poder sobre a natureza e sobre a redenção. Então vamos ver essas 4 partes do Salmo 77. A primeira parte é a parte em que ele está clamando, né? É o clamor na angústia, versículos 1 a 3. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. 3. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Então nós vemos que nessa primeira parte, Asaf está dizendo que ele clamou a Deus, que no dia da angústia ele buscou ao Senhor, que durante o período da noite ele não aceitava ser consolado, porque ele está num momento de angústia. E ele se lembrava de Deus e se perturbava e se queixava, e o espírito se desfalecia. Então ele está clamando a Deus e ele está se recusando a receber o consolo, porque ele está perturbado. Parece que a situação ruim não vai passar. E aí vem aqui o Selá. Selá significa pausa. O Salmo 77 ele é um cântico. No título, no texto massorético, no texto original, está escrito assim: Ao mestre de canto para Jedutum, Salmo de Asaf. Então ele está dizendo que ele foi destinado ao mestre de cântico, ao mestre do canto, ou seja, era um salmo para ser louvado. Sempre que tem um selá, significa que eles paravam para fazer uma meditação a respeito do que eles haviam cantado. Então, quando ele canta a primeira parte, cantando uma angústia, uma aflição, tem essa pausa, esse selá é aquela pausa para meditar. Estamos passando por um tempo difícil. Aí vem a segunda parte do salmo, que é uma reflexão sobre o sofrimento e sobre a perda da paz, e que vai do versículo 4 até o versículo 9, onde existe uma lembrança do que Deus já fez no passado por eles também. Veja aqui, 4 até o 9. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. 5. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. 6. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Verso 8: Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Selá. Então nós vemos aqui que do versículo 4 até o versículo 9, nessa segunda parte, ele faz uma reflexão sobre o sofrimento. Os olhos dele estão vigilantes e ao mesmo tempo ele lembra do passado, que Deus nos tempos passados foi favorável ao povo. Então ele faz algumas perguntas sobre esse sofrimento. Será que o Senhor esqueceu da sua benignidade? Será que ele acabou com as promessas que foram feitas de geração em geração? Será que Deus esqueceu-se deles?
Aqui tem uma segunda pausa, um selá aqui, porque eles cantam a primeira parte, versículo 1 a 3, de que eles estão em angústia, que ele está em aflição, ele dá uma pausa, aí ele canta a segunda parte, uma reflexão sobre o sofrimento e uma lembrança do que Deus já fez no passado. Será que Deus esqueceu-se e não vai voltar a fazer o bem para eles? Vem aqui uma segunda pausa. E aí vem a terceira parte, em que ele muda de perspectiva. Versículo 10 até o versículo 15. E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. 12. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Selá. Então tem mais uma pausa aqui. Na terceira parte do versículo 10 até o versículo 15, nós vemos uma total mudança de perspectiva. Na parte 1, do versículo 1 a 3, existe um clamor no meio da aflição. Na parte 2, dos versículos 4 ao 9, existe uma reflexão sobre o sofrimento, uma lembrança do que Deus fez no passado. Mas fica aquele espírito nostálgico. Será que Deus vai voltar a fazer alguma coisa? Agora na parte 3, do versículo 10 até o 15, nós vemos que Asaf, ele fala que ele vai louvar a Deus, meditar nas maravilhas que ele fez, que o caminho de Deus está no santuário. Veja no versículo 13. Qual é o Deus que é grande como o nosso Deus? Vai no versículo 14. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fez notória a tua força entre os povos. Vai no 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Ele passa a mudar de perspectiva. Ele fala no versículo 10. E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ele está dizendo assim: esse negócio, essa situação em que eu estou de ficar clamando em aflição, da primeira parte do Salmo, do versículo 1 ao 3, esse espírito nostálgico de ficar aqui triste, que é a parte 2, do versículo 4 até o 9, é coisa da minha cabeça. Isso é doença minha. É como se a partir do versículo 10 ao 15, o salmista lavasse o seu rosto, se levantasse e dissesse: isso sou eu que estou enfermo, porque na verdade o Senhor é Altíssimo. Versículo daí, aí ele muda a perspectiva, ele começa a colocar um espírito de ânimo. E aí ele começa a falar no 11: eu vou me lembrar das obras do Senhor, que ele certamente, eu me lembrarei das maravilhas dele na antiguidade dele. 12. Meditarei nas obras e falarei dos teus feitos. E aí ele fala o 13, o 14 e o 15. No 13, o teu caminho, ó Deus, está no teu santuário. Qual é o Deus que é grande como o nosso Deus? O 14, tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. E o 15, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Essa mudança de perspectiva nos traz um ensinamento, uma aplicação prática na nossa vida. Quando nós queremos ficar com um clamor na angústia, com um sentimento de tristeza, quando estamos passando por uma situação difícil na vida, nós devemos fazer isso que o salmista fez, o que Asaf fez aqui. Nós devemos mudar os nossos olhos, mudar a nossa perspectiva e dizer: o Senhor é bom. Lembrar das maravilhas que ele já fez e lembrar que ele vai fazer novas maravilhas na nossa vida, que ele já nos salvou no passado e que ele novamente nos salvará. Que o caminho de Deus está no santuário, ou seja, nós encontramos o caminho de Deus quando nós colocamos a nossa vida diante dele. O santuário não é você estar na igreja, é a nossa vida ser um santuário, a nossa vida ter um relacionamento e uma comunhão, um envolvimento com o Senhor. Estarmos em oração, lendo a palavra, guardando o nosso coração com respeito, a reverência, constância na confiança no Senhor, perseverança em saber que esse tempo de angústia e de aflição logo será terminado e nós honraremos a Deus
porque o nosso Deus é grande. E ele termina o salmo no versículo 16 ao 20, falando do poder de Deus na natureza. Ele fala, 16: As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Quando ele fala das águas, nós sabemos que a maior parte do planeta Terra é formado por águas. Ele está dizendo assim, então as águas elas têm um grande volume sobre a Terra e um grande volume. E ele está dizendo, as águas te viram, a Deus, e as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. 17. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. 18. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. 19. Pelo mar foi teu caminho e tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. 20. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então ele está falando aqui que Deus é grande e que ele é digno de todo louvor. Então, não importa qual a situação que você está passando, não fique em aflição e angústia, não fique nostálgico, lembrando do passado. O Senhor é poderoso e ele se levantará e trará um novo tempo de esperança na sua vida. Essa é a meditação do Salmo 77. Hoje é dia 16 de outubro e nós sempre deixamos um texto de Provérbios no final para que todos os dias nós meditemos em Provérbios. Vou deixar aqui um vídeo chamado Leituras em Provérbios 16. Provérbios 16 nos fala para confiarmos em Deus nos nossos planos, porque quando confiamos os nossos planos a Deus, Ele nos abençoa. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Do lado de Leituras em Provérbios 16 vai ficar um botão para que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho e receber as notificações dos novos vídeos que estamos postando sempre nesse canal para a glória do Senhor. Amém.